Spider-Man, Spider-Man, does whatever a spider can. Spins a web any size, catches thieves just like flies. Look out, here comes the Spider-Man. Fala, minha turma, tudo bom com vocês? Aqui falando diretamente Pedro Monteiro, na fita, conhecido como Gordo Aranha no Aranha Verso. É um dos personagens aí do Aranha Verso, que não foi no filme, mas estamos representando aí diretamente da periferia do Curado 4, o Gordo Aranha, o Pedro Monteiro, o Gordo Aranha, com poderes especiais aí de nutrição e obesidade. Eu não vou aguentar fazer o vídeo todo com essa máscara, não sei nem se vocês estão me ouvindo, então eu vou tirar e revelar minha beleza e minha identidade como Gordo Aranha. Olha aí, aquela ceninha da Mary Jane. Valeu. E essa máscara, salve salve Netinho, essa máscara de Netinho eu peguei, tô até hoje. E aí galera, muito bom ver vocês de novo aí. Hoje a gente vai falar sobre a origem do Homem-Aranha, né? Quem já tá ligado aí que participou da votação, recebeu já umas pílulazinhas de conhecimento sobre o Teioso durante a semana, né? A origem do Homem-Aranha, a gente vai falar sobre o contexto histórico, né? E o que levou à criação e como foi essa criação. Eu não vou falar da origem da história do Homem-Aranha nos HQs, vou falar da vida real, gente, como ele foi criado na vida real, saca aí. Década de 60. A década de 60 foi conhecida como os anos rebeldes. A cultura hippie estava crescendo ali, Beatles, Rolling Stones, né? Tretando não, que os caras não eram tretados não. Isso aí foi coisa que inventaram. Beatles e Rolling Stones eram parceiro, né? Mas tinha esse lado da galera do mal e a galera do bem. Os Beatles eram os caras bonzinhos, os Rolling Stones eram os caras que era tirador de onda, como a gente diz aqui em Recife, né? E a década de 60 foi isso, os anos rebeldes. Também foi marcada por muito avanço tecnológico, né? Yuri Gagarin foi o primeiro homem a ir para o espaço, né? Ficar em órbita, né? Não chegou aí para a Lua, mas ficou em órbita. E logo depois os Estados Unidos vai correr para ir atrás desse prejuízo aí, colocar o homem na Lua, que muita gente acha que também foi pala dos Estados Unidos, né? Pala, para quem não conhece aí, é conversa, é mentira, é o dialeto recifense. Então na década de 60 teve muitos avanços tecnológicos. Tem também uma sombra do que foi a revolução radioativa, né? Desde da fatídica explosão em Hiroshima e Nagasaki da bomba atômica, se criou no mundo esse mito, esse medo, essa incerteza sobre a radiação, sobre o que seria a radiação, né? E era uma coisa meio obscura ainda, muito pouca gente sabia a fundo o que era a radiação, o que é a bomba atômica mesmo. Então, isso foi muito explorado na mídia e também caiu nos HQs. Na década de 60 não foi diferente. Quarteto Fantástico, Hulk, Homem-Aranha, todos eles tiveram influência nesse período aí da energia radioativa, né? Da coisa radioativa. Então, na década de 60, o que também estava acontecendo e estava no auge, gente, nesse contexto onde o Homem-Aranha foi criado, a Guerra Fria, né? A Guerra Fria que em 62, que foi o ano da criação do Homem-Aranha, teve a crise dos mísseis de Cuba, né? Identificaram os mísseis soviéticos em Cuba, o governo da Rússia, da União Soviética, recuou, tirou os mísseis, mas foi um impasse muito. O mundo chegou a uma linha de acontecer uma terceira guerra mundial, né? Duas potências iam bater de frente ali, né? Mas graças a Deus não aconteceu, né? Porque conseguiram negociar. Então, dentro de todo esse contexto também, da Guerra Fria, da corrida espacial, do avanço tecnológico, a gente também vai ter o quê? A luta pelos direitos civis dos negros nos Estados Unidos. Na década de 60 foi muito forte. As grandes marchas com Martin Luther King, Malcolm X também fazendo seu papel ali. E muita gente brigando, né, pelos direitos civis dos negros nos Estados Unidos. E isso influenciou muito, gente, os HQs e os heróis da Marvel. Tanto que os X-Men é uma ligação direta a essa luta pelos direitos civis, né? A questão dos mutantes, do preconceito, da questão
racial, né? Eles fazem uma metáfora com os mutantes. Então, se você for observar, todos os heróis, todas essas histórias são influenciadas pelo período histórico, né? Pelo período histórico. Então, vamos para o início mesmo do Homem-Aranha. Dentro de todo esse contexto, o chefe do Stan Lee, né? Eu acho que você deve conhecer o Stan Lee. O chefe do Stan Lee, ele disse: ó, Stan, a gente tá precisando de um novo herói, né? E você vai criar esse herói. O Stan, ele foi para casa, ele conta essa história numa palestra. Eu vi num vídeo, tem no YouTube ele contando essa história numa palestra, acho que de formatura, não sei se para ensino médio, colegial, não sei como é o sistema lá americano. E ele estava contando essa história. Ele disse que foi para casa tentando imaginar um herói, e aí ele vê uma mosca na parede. Quando ele vê essa mosca na parede, ele, cara, devia ser legal ter um herói que gruda na parede, vai de parede em parede, né, consegue ser rápido, como um inseto. Ele pensou nesse inseto. E aí ele pensou em vários nomes, como Homem-Mosca, Homem-Mosquito, até que ele chegou em Homem-Aranha. Quando ele chega em Homem-Aranha, ele, ficou legal, Homem-Aranha é legal. Então ele reúne todo um contexto e ele diz, então eu decidi colocar problemas pessoais, né? A gente sabe que o Homem-Aranha é cheio de problemas pessoais. Contexto familiar, problema com grana, problemas pessoais nele. E botar ele como um adolescente, gente. Isso aí foi revolucionário para a época. Colocar um adolescente, porque geralmente o adolescente era o aprendiz, era o Robin, né? Era o Buck do Capitão América, era o Superboy, nunca era o Superman, tá ligado? Seria no caso o Spider-Boy, não ia ser o Spider-Man. Sempre era um ajudante, era alguém inferior, o adolescente. E aí ele já coloca esse adolescente como o Spider-Man, entendeu? Quando ele chega pro chefe, ele bota todas as ideias, o chefe dele faz: Stan, isso foi a pior ideia que você já teve, cara. Mas Stan Lee, por quê? Porque primeiro, ninguém gosta de aranha, cara. Ninguém gosta de aranha. Enquanto um super-herói, Homem-Aranha, ninguém vai curtir. Outro, ele é um adolescente, cara. Um adolescente só serve para ser o vigilante, o aprendiz, o auxiliar, não para ser o super-herói principal. E outra, ele tá cheio de problema aí. Super-herói não tem problema, então isso não é um super-herói. A Stan Lee saiu muito triste de lá da sala, né? Cabreirão, não gostou da ideia. Mas ele ficou com a ideia do Homem-Aranha na cabeça e não tirou, né? E aí ele fala que tava trabalhando na revista chamada Amazing Fantasy. Eu não sei meu inglês como tá, né? Mas deve estar horrível. Amazing Fantasy, né? E ele disse que estava no final das edições, a revista ia acabar, então ele disse, vou jogar o Homem-Aranha, porque ninguém tá ligando mesmo, né? É o final da revista, eu vou jogar o Homem-Aranha aí nos finais, nas últimas revistas, e vamos ver no que dá. E aí ele joga lá, em 1962, é um marco, é a criação, é a primeira publicação com o Homem-Aranha, não é no HQ dele, como eu falei nos stories dos melhores amigos aí. Não é no HQ dele, é nessa revista que ele aparece primeiro, em 1962. Lembra que eu falei que aconteceu em 62? A crise dos mísseis, isso, estava no auge da Guerra Fria. E aí ele coloca, e dá certo. 3 meses depois, o mesmo diretor que tinha recusado chega: Stan, lembra aquele personagem que a gente gostou muito, e você gostou muito, que a gente criou, que a gente fez? Pô, lembro. Cara, temos que fazer uma série de HQ com ele. E aí eles vão ter que fazer uma série com ele. E aí que surge, por conta da revista que ele tinha colocado, que era o Amazing Fantasy, ele coloca o Amazing Spider-Man, né, como capa. Então é o espetacular, né? Homem-Aranha, que a gente viu que teve um filme em 2012, eu acho, que era esse mesmo título, homenageando, que em 62 teve essa primeira revista do Homem-Aranha, que é o The Amazing Spider-Man, né? Dos criadores, que é Stan Lee, mas também um cara muito importante, Steve Ditko, né? Eles dois que eram os pais do Homem-Aranha, vamos dizer assim, né? O Ditko, ele era mais da parte artística, ele desenhava, ele fazia todo o design,
as roupas, ele tinha as ideias de tudo. E o Stan Lee, ele fazia todo o enredo, todo o roteiro numa folha. E depois do desenho feito, ele fazia as falas. Então eles dividiam muito bem isso aí, do que cada um faria, né? Cada um fazia. O Dicto numa parte artística e o Lee mais na parte das ideias, né? Eles mal se falavam assim. O Dicto, ele sempre foi muito reservado, muito mesmo. Até depois de ficar conhecido, não recebia fãs, não dá autógrafo. Ele era muito reservado, né? Ele que criou todos os vilões, também junto com o Stan Lee, todos os vilões do Homem-Aranha, tudo, o Dicto está envolvido, né? Mas ele é muito reservado, ao contrário do Stan Lee. O Stan Lee era o garoto propaganda da Marvel, ele aparecia, ele era aquele pegada Tony Stark, o Stan Lee, né? Ele é aquele cara que aparecia, que gostava, tinha aquela soberba de dizer, foi eu que criei. E aí por muito tempo o Dicto ficou meio longe dos holofotes, né? Mas por opção dele também. Mas sempre foi dado o crédito a ele também como criação do Homem-Aranha, né? A gente pode reparar também que o Homem-Aranha, com o tempo, ele vai mudando um pouco sua história. Por exemplo, quando ele foi picado na primeira edição, explicando seu início, foi por uma aranha radioativa. Então a gente vê que no período da Guerra Fria estava essa pegada mais radiação, não sei o que, bomba atômica, crise dos mísseis. Já na versão do cinema, o primeiro filme com Tobey Maguire, o Homem-Aranha, ele é picado por uma aranha geneticamente modificada, porque já naqueles anos 2000 já estava mais aquela pegada do genoma, mapeamento DNA. Você vê que a história vai mudando mediante o contexto histórico, né? É a mesma história, mas com um contexto histórico diferente, né? Por isso que é tão importante a gente saber o contexto histórico da criação desses personagens, né? E porque o Homem-Aranha foi criado também daquele jeito, né? Então, fora que ele representou muita cultura geek, porque tinha muito adolescente, né? Que tá lá na escola, aquele nerd, não é nem jogador de futebol, não é nada, mas sabe que dentro dele tem uma força, tem um poder, e ele não tem como mostrar esse poder. E o Peter Parker era isso, era aquele adolescente que estava lá na escola, enfrentando as mesmas coisas, com problema com namoradinha, com estudo, com essas coisas, trabalho para poder estudar, e sabia que era o Homem-Aranha, mas não podia mostrar que era o Homem-Aranha, né? Isso representou muito a juventude na época, muitos adolescentes, e bombou muito o Homem-Aranha, né? Naquele contexto também do começo, né? A gente vai ter a primeira Comic Con em 1970, mas em 1960, 65 por aí, já estava aquele grupo de geeks, de nerds chamado Geeks também lá, se reunindo. E não era motivo de orgulho ser nerd na época, agora é. Mas na época a turma era excluída. E aí esses excluídos foram se encontrando e formou essa grande família nerd que a gente tem hoje nas Comic Cons aí celebradas, né? E é isso, galera. Isso foi a origem histórica, o contexto histórico da origem do Homem-Aranha. Vai ter o filme do Homem-Aranha, fique ligado aí, tá saindo já os trailers, é muito massa, hein? Valeu, galera, até a próxima.